Bora te falar ainda sobre o futuro de Pablo Maia, alvo de sondagens do exterior e também do Brasil. E o São Paulo acertou seu primeiro reforço para 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores exclusivos da negociação com Danielzinho e conta quais serão os próximos reforços do tricolor. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade, que por opção do São Paulo não teve seu contrato renovado no Morumbi, ou seja, o Luiz Gustavo está livre no mercado. Jogador que até cogitou se aposentar, mas por conta de um problema, uma embolia pulmonar, que o tirou de campo por 6 meses, o Luiz Gustavo decidiu jogar por mais uma temporada e está em busca de clubes no futebol nacional. Posso te assegurar que 3 times da Série A já fizeram contato com seus representantes. Chegaram a especular que o Palmeiras era um dos interessados. Consultei o pessoal no Verdão e a garantia foi de que o Luiz Gustavo nunca fez parte dos planos. Jogador cujo salário no São Paulo beirava os 700 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e também luvas. Na passagem pelo tricolor em 2025, 13 jogos e 1 gol, terminou o ano como titular jogando 7 partidas consecutivas. Caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o Luiz Gustavo, beleza? Para fechar o vídeo para falar sobre Pablo Maia, volante de 23 anos do São Paulo, tem sondagens do exterior e uma proposta oficial do Botafogo. O primeiro a falar sobre o tema foi o Thiago Franklin. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Pablo Maia e posso confirmar que essa proposta oficial já chegou ao tricolor. Pablo Maia, que já viveu melhores momentos, terminou a temporada de 2025 como reserva do Luiz Gustavo, mas na teoria permaneceria para 2026. Como o São Paulo precisa de dinheiro, não se descarta negócio, desde que a proposta seja boa. Jogador cujo contrato só se encerra em dezembro de 2029, ele está avaliado em 7 milhões de euros em 2025 e esteve em campo em 42 jogos, com 2 gols e 1 assistência. Você venderia o Pablo Maia? Se sim, por qual valor? Já deixa registrada a sua opinião no espaço aqui embaixo, tá bom? Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Biasotto não é mais diretor executivo das categorias de base. Por conta de desavenças internas, ele foi destacado para o CT da Barra Funda. Está no período de férias, se reapresenta em janeiro e vai trabalhar ao lado do Rui Costa. Enquanto isso, o Douglas Schwartzman, que é o diretor-geral da base, procura um substituto para o Biasotto. A maior possibilidade hoje é de Marcelo Lima, que já trabalhou como executivo da base do São Paulo e hoje é CEO do Desportivo Brasil. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Severino Costa. Boa noite, Nicola. Meu like 26, tempo. Muricy falou em 2026 vai ser pior do que em 2025. Sonho com Pochettino e vem Danielzinho. Desse jeito vai rejuvenescer o elenco. Pochettino tem 29 anos de idade, o Danielzinho tem 31. São jogadores de posições diferentes. O Danielzinho volante, Pochettino meio atacante. O Pochettino não conseguiu ser titular absoluto num time que caiu. O Danielzinho era titular absoluto na 4ª e melhor equipe do Campeonato Brasileiro, tá? Só para lembrar. E aí até perguntei pro pessoal do Fortaleza sobre proposta do São Paulo e do Santos pelo Pochettino, não chegou nada, e o Pochettino custa 3 milhões de dólares. O Fortaleza não aceita emprestar, não aceita a troca, tá? Nicola, que história é essa de o São Paulo trocar jogadores contra os times? O Zanqueta falou, Jefferson é uma das modalidades, é uma das possibilidades que o São Paulo tem para reforçar o elenco. O Tricolor não tem dinheiro para reforços, tá? Não espere por um atleta de 9, 10 milhões de euros. São Paulo tem 3 caminhos. Contratar jogadores de graça como o Danielzinho, o primeiro reforço do Tricolor. Pegar jogadores por empréstimo, o caso do Gaston Ávila, que pertence ao Ajax. O terceiro e último caso, na base da troca. Beleza? O Paulo ainda pretende contratar um meio ofensivo, sim. Faz parte das prioridades do São Paulo. O São Paulo tinha 3 prioridades. Um zagueiro, um volante e um meia. O volante foi contratado o Danielzinho. Agora, além desse zagueiro e desse meia, desse camisa 10, o São Paulo busca um lateral direito como prioridade, tá? E aí, só reforçar mais uma informação do dia, o Oscar decidiu que vai se aposentar, economia de 2 milhões e 300 mil por mês. Gustavo R10, esse papo de rejuvenescimento do elenco é história. Gustavão, pode ser, mas o Danielzinho é o primeiro reforço, tem 31 anos de idade. Ele chega com 31 anos, mas com um histórico de muitos jogos, né? Estava até fazendo esse levantamento, nesse ano, 4.100 minutos em campo. No ano passado, um número bem parecido.
E aí, sobre o rejuvenescimento, São Paulo recebeu nessa semana a sugestão de contratar o Dória, 31 anos de idade, zagueiro, que passou pelo próprio Tricolor. E o São Paulo não avançou na contratação do Dória, que está livre no mercado, por causa da idade, tá? Eu acho que o Danielzinho, até pela concorrência de Corinthians e de Mirassol, o São Paulo entendeu que, apesar da idade, seria um acréscimo. E aí você está trocando um volante, o Luiz Gustavo, de 38 anos, por um volante de 31, com muito mais capacidade, muito menos histórico de lesão, né? Scarpa não serve com 31 anos, e Danielzinho, com uma boa temporada, serve. Qual a lógica dessa diretoria? Acho que são coisas diferentes, Paulo. Não é que o Scarpa não serve, pelo contrário. O Scarpa, tenho certeza que teria papel de protagonista no São Paulo, mas o São Paulo precisaria gastar 5 milhões de euros para contratar o Scarpa, tá? O Danielzinho chega de graça. O Danielzinho é volante, o Scarpa é meio atacante. O São Paulo ainda busca um meio atacante, tá? Quando eu disse que o Scarpa estava descartado por conta da necessidade de pagar 5 milhões de euros para comprar do Atlético. Foi isso que o Galo gastou quando o adquiriu do Olympiacos, além de um salário bem acima de R$1 milhão por mês. O salário do Danielzinho no São Paulo não vai ser nem metade disso, tá bom? O Alexandro Martins, Nicola, excelente contratação. Danielzinho eu gosto também, tá? Ele e o Gabrielzinho são dois motorzinhos desse meio campo do Mirassol. Jefferson Matos, Nicola, vem aí umas trocas do São Paulo com outra, essa que eu já tinha lido também, né? Nicola, o São Paulo vai atrás de lateral direito, significa que o Cedric vai sair? Paulo, eu vou te trazer o que eu ouvi hoje. São Paulo, depois de contratar um volante, o Danielzinho tá atrás de um zagueiro, de um camisa 10, de um lateral direito. Talvez os caras não tenham confiança no Cedric, não sei. Aí a gente precisa conjecturar, mas o São Paulo tem como prioridade a contratação de um lateral direito, tá bom? O Paulo Eric perguntando sobre Marcos Leonardo para o São Paulo. Vou responder em relação ao Marcos Leonardo para o São Paulo e para qualquer clube do Brasil. Nenhuma chance. Marcos Leonardo tem jogado como titular lá no Al Hilal. Os caras mudaram o regulamento para que o Marcos Leonardo também pudesse atuar no campeonato local. Enfim, chance nenhuma, tá? Além do Danielzinho, mais algum jogador para o São Paulo? Thiago, o São Paulo tá só esperando a resposta do Ajax para o empréstimo de uma temporada do Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos. O São Paulo não ia contratar jogadores acima de 30 anos, essa era a ideia mesmo. O Danielzinho só foi contratado pelo histórico pequeno de lesões. Nicola Gastão Ávila no São Paulo, você tem informações de outros atletas, você tem nomes que possam chegar? Deixa eu começar falando sobre Gastão Ávila, zagueiro argentino, 24 anos de idade, pertence ao Ajax, estava emprestado ao Fortaleza. Informações exclusivas, ele ganha R$720 mil por mês. O contrato dele com o Fortaleza se encerra agora em 31 de dezembro e o Fortaleza não terá condição de oferecer ou de pagar os 6 milhões de dólares previstos como opção de compra. Então, o Gaston Ávila foi devolvido ao Ajax e o São Paulo está tentando fazer com o Ajax o mesmo acordo que o Fortaleza tinha. Empréstimo de uma temporada, sem custos, com o São Paulo arcando com metade dos vencimentos. 360 mil para o São Paulo, 360 mil para o Ajax. O time holandês ainda não respondeu a essa oferta. Existe a possibilidade de o Ajax não aceitar o reempréstimo com metade dos vencimentos. E aí o São Paulo teria de arcar com 100% dos vencimentos. Beleza? Leonardo Limeira, desculpe a insistência, mas você poderia perguntar ao Casares como anda a renovação de Rodriguinho? É para já. Deixa eu mandar essa pergunta por aqui. Só para lembrar, Rodriguinho, que é revelado na base, viveu bons momentos com a camisa do São Paulo, especialmente com o Crespo, mas desapareceu do time nessa reta final de temporada e mais. Tem contrato só até dezembro de 2026. Boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade sobre a renovação do Rodriguinho? Para você que está chegando agora, daqui a pouquinho, assim que a gente bater um número X aqui de pessoas, a gente já traz todos os detalhes do primeiro reforço fechado pelo São Paulo para 2026. O Eduardo Santos quer saber se a Arboleda por Scarpa tem chance. Não. A gente sempre tem que olhar para a idade e para a posição dos caras. O Arboleda tem 34 anos de idade, o Scarpa tem 31. O Arboleda é zagueiro e o Scarpa é meio atacante. Então, esse negócio seria muito bom para o São Paulo e muito ruim para o Atlético, tá? O Garage Gastrobar, e esse papo de Caleri no Boca Juniors é verdade? Interesse há, mas não há nenhuma vontade do São Paulo em liberar o Caleri, tá? Pablo Maia vendido, Danielzinho contratado no São Paulo. Bora lá começar a responder sobre o primeiro reforço do São Paulo para a temporada, informação que eu contei com exclusividade no meu blog. Nicola, por que você não postou no canal no YouTube? Você não vive dizendo que vai postar sempre primeiro no YouTube? Esse é o combinado, mas
Assim que eu terminei de postar o vídeo da tarde, que a gente pode repercutir daqui a pouquinho, tocou meu WhatsApp. Do outro lado da linha, uma fonte contando Nicola, o São Paulo fechou a contratação do Danielzinho. Quem é o Danielzinho? Volante, 31 anos de idade, titular absoluto do Mirassol e em algumas partidas capitão do time. Estou colocando na tela mais detalhes sobre essa negociação, tá? Vou ler para vocês. São Paulo supera Corinthians e contrata Danielzinho do Mirassol. Meio-campista foi titular absoluto e até capitão da maior surpresa do futebol brasileiro na temporada de 2025. Vou ler a matéria. Danielzinho é o primeiro reforço do São Paulo para 2026. O blog apurou que o tricolor venceu a concorrência do Corinthians e do próprio Mirassol, onde o meio-campista jogou as últimas 3 temporadas para assinar. Detalhe: o volante chega livre, já que seu contrato com o time do interior se encerra em 31 de dezembro. Importante: o tricolor havia divulgado que pretendia contratar jogadores jovens. Danielzinho tem 31 anos de idade, mas pequeno histórico de lesão. Foram 50 partidas nesse ano, 49 em 2024 e 46 em 2023. Na atual temporada, o meio-campista disputou 4.340 minutos, tendo perdido apenas uma partida do Mirassol. E eu completo contando que a oferta do São Paulo a Danielzinho é de um contrato de 2 anos, prorrogável por mais 1, desde que ele bata metas. O atleta preferiu trocar o Mirassol, onde jogaria a fase de grupos da Libertadores, pelo tricolor, que ainda depende do resultado da Copa do Brasil, para saber se vai para a pré-Libertadores. Fluminense ou Mirassol precisam ser campeões. E aqui eu completo com mais uma informação exclusiva. O São Paulo ainda busca como prioridade um zagueiro e um meia atacante. No total, 6 reforços devem ser contratados para 2026. Deixa eu acrescentar mais um detalhezinho em cima dessa última frase aqui. O São Paulo ainda busca como prioridade um zagueiro, um meia atacante e um lateral direito, tá? Com a chegada do Danielzinho, que era um dos... O São Paulo tinha 3 prioridades: um zagueiro, um volante e um meia atacante. O volante foi contratado. Então, no lugar do volante, agora o São Paulo adiciona como prioridade a contratação de um lateral direito, tá? Depois vai buscar jogadores para o ataque, beleza? Bora lá continuar respondendo a perguntas, dúvidas. Ferrarese por Diego Hernandes. PHM, o Botafogo está insistindo bastante na contratação do Ferrarese, tá? O entendimento do scout do Botafogo de que o Ferrarese faz mais do que uma função, tem velocidade, que é uma das prioridades do Botafogo para o próximo ano, e existe negociação. Deixa eu tentar entender se existe alguma chance de troca, tá? Vou tentar checar aqui com vocês. Perguntei se tem alguma novidade sobre a renovação do Rodriguinho. Nada. Negócio difícil. Foi o que eu recebi de resposta no São Paulo, tá? Vou agora tentar avançar nessa história de Diego Hernandes. Só um minutinho. Ferrarese por Diego Hernandes. Eu não trocaria, não, tá? O Diego viveu bons momentos no Botafogo, mas faz tempo que não consegue jogar por lá. Será que ele foi emprestado? Deixa eu até dar uma checada nisso aqui. Diego Hernandes, o gol. Peraí. Foi emprestado no Botafogo, estava jogando no Remo, 14 partidas, 3 gols e 2 assistências. Não dá para você trocar um zagueiro que é de seleção, embora da venezuelana, por um atleta que estava jogando na segunda divisão, né? Para mim, não faz sentido. Mandei aqui pro pessoal do São Paulo. Assim que tiver resposta, também já conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, primeiro reforço para 2026 confirmado. Informação que eu contei com exclusividade na noite dessa sexta-feira. Danielzinho, volante e capitão do Mirassol, foi contratado. Ele tinha vínculo com o Mirassol somente até 31 de dezembro desse ano. O Mirassol tentou a renovação do contrato, o Corinthians também fez proposta oficial, mas o São Paulo levou a melhor e acabou por contratar o atleta por 2 anos, renováveis por mais 1. Danielzinho vai ter um belo reajuste salarial, mas vai ganhar muito menos do que os R$700 mil por mês a que tinha direito o Luiz Gustavo. E o tricolor, nessa posição de volante, passa a ter um jogador bem mais jovem e muito mais capaz de estar em campo. O Luiz Gustavo tinha 38 anos de idade e o Danielzinho tem 31 anos. Na atual temporada, o Danielzinho, com a camisa do Mirassol, jogou 50 dos 51 jogos do time do interior de São Paulo. Um dos grandes líderes do elenco, tratado como motorzinho do Mirassol, atleta cuja capacidade física é muito elogiada. Só para completar, registrar que a partir de agora, o São Paulo passa a dar prioridade para as seguintes 3 posições: um lateral direito, um zagueiro e um camisa 10. Negociação com o zagueiro está encaminhada, avançada. São Paulo já tem um acerto com Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade, que pertence ao Ajax, mas disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. O Fortaleza não conseguiu comprá-lo.
O São Paulo fez uma proposta de empréstimo e aguarda a resposta do Ajax. Se o Ajax topar esse empréstimo, o Gaston Ávila será o segundo reforço tricolor para 2026. Em relação à lateral direito, a busca é ampla e ainda não há um nome definido. O camisa 10 é tratado como a grande cereja do bolo, jogador que chegaria para ser e para ter um papel importante, especialmente depois da aposentadoria de Oscar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que o tricolor recusou a primeira proposta do Botafogo por Ferrarese. O time do Rio gostaria de ter o jogador por empréstimo com opção de compra.